Então a gente vai começar já com a ruptura de cápsula posterior. Pessoal, tá vendo aqui, ó? A gente tem um intraoperatório de uma cirurgia de catarata com uma grande ruptura de cápsula. Quais são os pacientes de risco para a ruptura de cápsula posterior? Pessoal, pacientes pós-vitrectomia, pacientes pós-trauma, pacientes com pseudoesfoliação. A cirurgia de catarata no paciente com pseudoesfoliação ela é super complexa e há um maior risco de ruptura de cápsula. Pacientes com síndrome da íris flácida, que a gente falou na aula anterior, também é um fator de risco para ruptura de cápsula. E as cataratas polares posteriores, a gente sabe que são pacientes com uma fragilidade capsular importante, então essa cápsula pode romper no intraoperatório mais facilmente. E quais são os sinais indiretos para a gente identificar que há uma ruptura de cápsula? Isso cai toda hora na prova, pessoal. Acontece uma midríase súbita, então a pupila se dilata subitamente, a câmara anterior fica mais ampla, a gente tem os pedaços, né, os fragmentos nucleares muito móveis, eles se movem bastante ali dentro do saco. Obviamente tem uma rotura, tem mais espaço, né? Eles vão se mover muito facilmente ali no saco capsular. Por outro lado, há uma dificuldade muito grande em emulsificar os pedaços, em aspirar os fragmentos. Então esses são os sinais indiretos, isso cai sempre na prova, presta atenção. Mas vamos ver um vídeo aqui de uma ruptura de cápsula posterior. Então veja bem, uma catarata branca, um residente fazendo ali uma técnica de dividir e conquistar, ele vai com a caneta muito profundamente e olha só o que acontece. Nesse exato momento, a gente tem uma ruptura de cápsula. A gente tem a câmara ficando ampla, uma dilatação súbita e os pedaços vão ficar bem móveis, ó, em câmera lenta agora. Veja bem o que vai acontecer. A gente tem uma baita de uma ruptura de cápsula. Os pedaços na mesma hora vão ficando bem móveis, né? Então é muito importante saber identificar uma ruptura de cápsula, até para a gente saber manejar, tá? E poder evitar complicações maiores, como por exemplo um núcleo no vítreo, que vai fazer o seu paciente necessitar de uma vitrectomia de urgência. Então a gente tem que saber manejar. Até porque a ruptura de cápsula, ela implica num risco muito grande de complicações pós-operatórias. Então é um paciente que tem um risco maior de endoftalmite, porque você tem ali uma perda de continuidade, você tem uma perda da separação, na verdade, entre o segmento posterior e o segmento anterior do olho. Então há uma comunicação que favorece a endoftalmite. Você tem um risco maior de edema macular cistoide pós-operatório e tem um risco maior de descolamento de retina também. Então é muito importante estar ciente disso. Então, diante de uma ruptura de cápsula, pessoal, como que a gente vai proceder? O que é a primeira coisa que a gente faz? Presta muita atenção. Você não vai tirar a caneta de faco do olho. A tendência imediata é tirar a caneta rapidamente para evitar que o pedaço luxe para o vidro. Não faça isso. Não faça isso. Isso cai toda hora na prova. Então você vai manter a caneta de faco no olho, não vai remover ela sempre. Você vai apenas desligar ali a irrigação e a aspiração, mas vai manter a caneta dentro do olho. E você vai com a sua mão esquerda, né? Se você for destro, você vai injetar viscoelástico para proteger essa rotura e evitar que o vítreo prolapse para a câmara anterior, para dentro do saco e para a câmara anterior. O primeiro visco que você coloca é um visco coesivo, que é um visco que faz uma contrapressão maior, e depois você vem com o dispersivo para manter esse vítreo afastado. Beleza? Então é muito importante estar ciente disso. Você não tira a caneta de faco, apenas desliga a irrigação e a aspiração e vai lá e coloca viscoelástico. Depois que você colocou o viscoelástico, afastou esse vítreo, deixou a câmara bem pressurizada, você tira a caneta de faco do olho e vai pensar o que você vai fazer. Se você tira a caneta de faco de imediato, pessoal, vai vir vítreo pra caramba, sua cirurgia vai ficar muito mais complexa. Presta atenção nisso. Se você tem menos do que um quadrante do núcleo restando, como por exemplo nesse caso aqui, que tem apenas um pedacinho, você pode luxar esse pedaço para a câmara anterior, ou seja, para cima da íris, abaixar bem os parâmetros e emulsificar. É seguro. Agora, se você tem mais do que um quadrante restante, pessoal, como por exemplo no caso do nosso vídeo, a gente vai converter para a cirurgia de catarata extracapsular, fazer uma FEC para tirar esse pedaço e evitar um núcleo no vítreo. Beleza? Em ambos os casos, você vai avaliar se há necessidade de fazer uma vitrectomia anterior. Se tiver vítreo, você vai ter que remover esse vítreo. Você pode usar triancinolona para impregnar nesse vítreo e facilitar a visualização. Se não tiver vítreo, você vai apenas fazer uma remoção do córtex a seco, ou seja, sem irrigação. Beleza?
E aí você vai decidir o que você vai fazer com a lente, né? Onde você vai implantar a lente, como você vai implantar a lente. O mais usual, pessoal, é a gente fazer isso aqui, ó. Implantar uma lio de 3 peças no sulco ciliar e capturar a zona óptica, ou seja, colocar a zona óptica abaixo da cápsula rex anterior, que é o que está sendo feito aqui. Mas, se a rotura for pequena, regular, circular, central, você pode até colocar uma lio peça única no saco. Olha aqui é uma rotura de cápsula bem pequenininha, central, regular. Você vai lá e pode colocar uma lio peça única no saco, nesses casos. Mas o mais usual é colocar uma lio de 3 peças no sulco. Perfeito?